E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. E eu tô feliz. Tô feliz porque hoje nós chegamos no último capítulo do Evangelho de Marcos. Que livro, meus amados e queridos. Que preciosidade nós temos em nossas mãos. O Evangelho escrito por Marcos. Tô feliz. Fala da ressurreição, fala da parte, o fechamento, a parte mais importante da obra de Cristo. A parte mais importante, assim, toda a obra dele é um recorte extraordinário que nós precisamos analisar, mastigar, pensar, refletir, conversar muito sobre todas as fases e como a obra de Cristo, a obra é sua vida, seu nascimento, a sua paixão, entrega, morte e ressurreição, como tudo isso. E tem grandes implicações para a nossa vida. Grandes implicações. Então, assim, o evangelho é algo que nós precisamos rememorar, pensar, conversar, meditar o tempo todo. E o evangelho de Marcos foi essa bênção. Outra felicidade que eu tô é porque cheguei ao fim de mais um livro. Vocês sabem, vocês têm me acompanhado aqui, que estou numa caminhada de 1189 semanas. Por quê? Porque a Bíblia tem 1189 capítulos. E aí eu lancei o desafio para mim mesma de uma vez por semana, então todo sábado, sai vídeo aqui no canal sobre um capítulo da Bíblia. E isso de uma forma cronológica, de uma forma não assim capítulos aleatórios, mas eu pego um livro e vou até o fim. E aí eu comecei com o Novo Testamento. Então eu já fiz Mateus e agora estou concluindo o Evangelho de Marcos. Eita, tá dando uns trovões aí. O Evangelho de Marcos. E aí, por que eu tô feliz? Porque já se passaram 17 semanas. Eu sempre no primeiro, na apresentação do livro, na primeira semana, eu sempre falo do livro, quem é o autor, quando foi escrito, o autor ele estava tentando enfatizar mais o quê, quem era o público, o leitor primordial, primário do livro. Então eu trago várias características do livro, do autor, do público, para a gente ter uma ideia. E depois nós toda semana tratamos de um capítulo da Bíblia. E aí, esse desafio que eu lancei para mim mesma, ele é bem desafiador. Porque se a Bíblia tem 1189 semanas, e eu vou apresentar um capítulo da Bíblia por semana, se a gente fizer a conta, nós vamos perceber que o ano tem 52 semanas. Então, 1189 dividido por 52 semanas vai dar 22 anos. Uns 23, porque acaba que tem essa semana que eu sempre antes do primeiro capítulo eu falo do livro. Então vai dar uns 23 anos de conteúdo só falando de um capítulo da Bíblia por semana. É um desafio muito grande. E às vezes na nossa vida nós temos desafios grandes e a gente não quer enfrentar. Nós vivemos uma época onde os jovens, né, têm vivenciado uma época muito difícil, onde o jovem não quer mais sonhar. Tudo é difícil, então a pessoa nem tenta. Isso é um problema. Eu quero fazer uma faculdade, vai demorar quanto tempo? Daqui que eu faço um cursinho, que eu consigo passar no vestibular e que eu vou fazer, vai dar 10 anos. Eu tenho um sonho de fazer tal coisa, mas eu tenho que trabalhar não sei quantos anos para juntar um dinheiro, para conseguir. A gente tem que enfrentar e lutar por sonhos, lutar por conquistas maiores que vão levar tempo. Mas não é porque vai levar tempo que a gente desiste. Uma coisa, por exemplo, que nós precisamos fazer, ler a Bíblia. Ler a Bíblia todo ano. A Bíblia tem 1189 capítulos, tem 66 livros. Se você ler 3 capítulos ou 4 capítulos por dia, em um ano você vai ler a Bíblia. É um livro grande. É um livro que tem a nossa mente tem limitações para compreender algumas coisas, mas nem por isso a gente tem que parar. Nós precisamos enfrentar esse desafio
e lê a Bíblia, porque quanto mais você lê, mais você aprende. Eu já li várias vezes mesmo. E cada vez que eu leio, mais eu compreendo. Então é isso. A gente precisa se desafiar. E principalmente a Bíblia é um livro vivo, onde o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração enquanto nós lemos. Então olha só que coisa fantástica. E ela se renova a cada dia. Então todo dia que você lê coisas, você consegue extrair, porque o Espírito Santo vai extraindo preciosidades. Leia a Bíblia. Enfrente os desafios da sua vida. Fazer um concurso, uma grande viagem, um empreendimento, uma entrega de vida mais consagrada ao Senhor. Tudo vai custar. Agora vai depender se você quer pagar o preço, né? Com certeza, buscar o Senhor, ler a palavra dele, entregar a sua vida ao Senhor, sempre vale a pena. Então vamos lá para o capítulo 16 do Evangelho de Marcos. É um capítulo pequeno, preciosíssimo. E aí nós vamos ler, vamos analisar um pouco ele. Mas antes de começar, gostaria de pedir que você, por favor, se inscreva neste canal, ative o sininho, compartilha. Isso tudo fortalece muito o canal, tá bom? Obrigada por você estar até aqui e aguenta aí pra gente concluir o livro. E esse livro começa falando sobre a ressurreição. Que coisa fantástica! Maomé está enterrado, o Buda está enterrado, Allan Kardec está enterrado, todos os grandes personalidades aí da história da humanidade estão mortos e enterrados, mas o Senhor Jesus está vivo. O Senhor Jesus está vivo. Louvado seja Deus. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. E quem estava lá? Quem foram as primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto? As mulheres. As mulheres que eram desprezadas pela sociedade, que tinham lá suas limitações diante da sociedade, mas não diante de Deus. Deus ama o homem, Deus ama a mulher, Deus valoriza o homem, Deus valoriza a mulher. Jesus morreu pelo homem, Jesus morreu pela mulher. E nós vemos como mulheres foram pessoas que acompanharam Jesus o tempo todo. As mulheres que assistiram Jesus durante seu ministério, tiveram várias mulheres que assistiram Jesus, prestaram adoração a Jesus, serviram a Jesus com as suas finanças, com a sua renda. Essas mulheres acompanharam Jesus durante o ministério. Elas estiveram com Jesus no Calvário, quando Jesus estava ali preso naquele madeiro, se entregando por nós. As mulheres várias estavam ali vendo o seu mestre, passando por aquela dor, por aquele sofrimento. Elas acompanharam o sepultamento de Jesus. Nós vemos que no final do capítulo 15, as mulheres, José de Arimateia pede o corpo de Jesus, enrola num linho, ele coloca especiarias, unguento no corpo de Jesus, e as mulheres viram tudo. Elas viram onde Jesus foi sepultado. Agora elas são as primeiras, nas primeiras horas do dia de domingo, que vão ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. É o que diz no versículo 1 e 2. No final do dia, elas compram especiarias, elas compram perfumes, que era um ritual para embalsamar o corpo. E aí no versículo 2 fala assim: no domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Então elas não mediram esforços, elas não estavam cansadas e com sono, mas elas tinham um compromisso com o Senhor Jesus. E por conta desse compromisso de amor, elas queriam prestar uma última homenagem, prestar uma última adoração a Jesus. Mas Jesus, o que aconteceu? Jesus está ressuscitado. Jesus levantou-se dos mortos com poder e grande glória. E aí, no versículo 3 fala assim: no caminho perguntaram umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrar no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado ao lado direito. Ficaram assustadas. Mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Aleluia. O anjo anunciou a elas: Jesus ressuscitou.
E o que significa isso? As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio, o túmulo vazio de Jesus. Sem a ressurreição, o evangelho teria terminado com más notícias. A história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. A melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamados de um novo valor. Jesus ressuscitou. E o cristianismo é justamente isso, é sobre isso. Essa boa notícia, essa boa nova que Cristo ressuscitou. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria nem cristianismo, nem igreja, pois ele é o coração da nossa fé. O cristianismo é, acima de tudo, a religião da ressurreição. É disso que se trata. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo teria terminado ali. Os discípulos já tinham até voltado, para alguns, para suas atividades. Mas o cristianismo não é apenas, e aí preste atenção no que eu vou dizer, porque o que é o cristianismo? Talvez você é cristão, você saiba, talvez você é cristão, mas ainda não compreendeu vividamente isso. E se você não é cristão, essa é a hora de você compreender o que é o cristianismo. O cristianismo não é apenas um colorário de doutrinas e dogmas, mas a pessoa bendita de Cristo, do Cristo ressurreto. O cristão não é aquele que apenas aceita um credo, mas é aquele que segue uma pessoa. Como cristãos, pertencemos a um movimento e não apenas a uma instituição. Ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto, que vai à nossa frente. Ser cristão é estar no caminho. O cristianismo é a religião do caminho e Cristo é esse caminho. Então o cristianismo é relacionamento com Cristo ressurreto. É isso. Cristo está aqui comigo enquanto eu falo, Cristo está aí com você, se você crê nele como seu salvador. E se você não crê, ele também está aí querendo que você tenha um relacionamento vívido, pessoal com ele. Cristianismo não é uma filosofia para melhorar a sua vida. Não é um sistema ético, moral, de melhoramento. Não. Cristianismo é relacionamento entre uma pessoa e a outra pessoa. A outra pessoa é Cristo Jesus. Então sou eu e Cristo ressurreto. E esse relacionamento transforma absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E isso é extraordinário. E a igreja surge a partir do Cristo ressurreto, que estabelece a sua igreja, dá ordenanças à sua igreja e deseja que todos os homens o conheçam, saibam o quanto são amados e por conta desse amor também o amem. Jesus, no versículo 15, dá uma ordenança, antes disso, no versículo 16, versículo 14, eu quero destacar uma coisa. Eu falei das mulheres, as mulheres, elas viram Jesus ressuscitado, viram o túmulo aberto, foram impactados com essa mensagem extraordinária, correram até os discípulos para falar e os discípulos não acreditaram. Olha que dureza de coração. Os discípulos não deram valor à mensagem que aquelas mulheres traziam. O cristianismo é cheio de paradoxos, porque quem vê Jesus primeiro, as mulheres, elas eram desprezadas, ninguém dava muito ouvidos, e os discípulos não deram. Só que aí Jesus surge entre eles, e olha só o versículo 14. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naquele que eu tinha visto, naquelas que eu tinha visto após a sua ressurreição. Jesus, ele é duro com os discípulos, ele repreende os discípulos por sua incredulidade obstinada. As mulheres falavam, gente, Jesus ressuscitou, ele está vivo, e os discípulos não estavam acreditando, então Jesus repreende eles. No Evangelho de Marcos não conta todos os detalhes, mas Jesus passou ainda
muitos dias com eles. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Lá no livro de Atos há todos mais detalhes, em Lucas também há mais detalhes. Mas logo em seguida, no versículo 15, já fala de quando Jesus ele volta ao céu, ele vai para o céu. Antes de Jesus subir ao céu, ele disse, versículo 15, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro, anuncie as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Essa é, finalizando aqui meu vídeo também, essa é a última ordenança de Jesus. Jesus fala, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então Jesus, ele deixa clara a situação humana. Então a grande comissão, ir por todo mundo, é um dever nosso. Em primeiro lugar, é uma boa nova, é o próprio Cristo. Nós anunciamos o Cristo. Nós anunciamos esse amor, essa vida, essa obra de Jesus Cristo, esse Jesus Cristo ressuscitado. Essa é a boa notícia. Em segundo lugar, a boa nova de Jesus precisa ser pregada. Nós precisamos anunciar o evangelho. E tem gente que acha que o cristão é muito chato. E às vezes nós somos mesmo. Porque nós estamos sempre batendo no martelo. Ó, você precisa de Jesus. Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Olha, Jesus diz que você já está condenado. Por isso que você precisa dele. Para você receber dele o perdão. Para você receber dele a carta de alforria. A libertação da escravidão do pecado. O cristão bate nessa tecla e nós temos que continuar batendo. Há um movimento, um espírito na nossa época de silenciamento. De, olha, você está me ofendendo com o que você está me dizendo. Olha, você não pode me dizer tal coisa, isso é ofensivo, isso é preconceituoso e por aí vai. Mas nós precisamos ser fiéis, continuar pregando a palavra. Tem uma história que virou até um filme. Teve aquele tsunami na Indonésia, me parece, aquele grande tsunami que teve aqui no mundo. E tinha uma menina na praia onde aconteceu o tsunami, e aí a menina viu o mar recuar. E essa menina, ela tinha estudado na escola que o tsunami acontece quando o mar recua bastante e depois vem aquela grande onda. Quando ela viu o mar recuar, o que ela fez? Lá, acho que na Indonésia mesmo. Ela começou a gritar. Ela começou a falar para as pessoas, olha, vamos, vai ter um tsunami, olha o mar recuando, olha o que está acontecendo, venham, vamos correr. E por causa do clamor dela, muitas pessoas se salvaram. E se ela tivesse feito o seguinte, viu a onda recuar, só chamasse o pai, vamos embora, vai vir um tsunami e ele saísse de fininho. Muitas pessoas seriam mortas. O cristão é esse, que sabe do perigo que há na sua vida, que vê que você está agindo e vivendo de determinada maneira por conta do pecado que te cega, que te faz ficar surdo, que faz você ficar morto espiritualmente. E o cristão está clamando por você para que você desperte, para que o Espírito Santo te dê visão e ouvidos para ouvir o evangelho. Então nós precisamos clamar, fazer igual essa menina, clamar, por mais chato que sejamos, temos que clamar. O evangelho é só boas novas quando é compartilhado. Se não for compartilhado, não é boas novas. Boas novas do evangelho é anunciar que Cristo veio, morreu e o seu sacrifício pode perdoar pecados. E ele ressuscitou, e ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a mensagem. Cristo quer nos dar vida e vida verdadeira. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A igreja é um corpo missionário ou é um campo missionário. Nós existimos como igreja para anunciar as boas novas do evangelho. O evangelho é o próprio Cristo, é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a boa nova de Jesus precisa ser recebida. E aqui eu finalizo. A igreja anuncia. Eu e você temos que anunciar. O YouTube é um caminho, um meio de anunciar. Nas nossas relações pessoais, na faculdade, no trabalho, na rua, nós temos que anunciar. Em projetos evangelísticos, missionários, nós temos que evangelizar. Nós precisamos ser atuantes. Um cristão
que não está no serviço contínuo do Senhor tem que avaliar se é cristão. E você, que talvez está ouvindo essa mensagem e ainda não é cristão, a palavra de Deus diz que você precisa fazer uma entrega de vida, um compromisso com Jesus. Entregar sua vida a Jesus. Não basta ouvir. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não que para ser salvo precise ser batizado, mas o batismo, ele é uma manifestação pública agora do meu compromisso com Cristo. É isso. Eu já sou salvo, mas é uma manifestação pública dizendo para todos: olha, eu tenho um compromisso com o Cristo ressurreto. E é necessário então que você abra seu coração, que você peça a esse Deus cheio de amor: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Eu creio que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para me libertar de todo pecado, para perdoar os meus pecados, para transformar a minha vida. E Deus fará a sua obra magnífica na sua vida, na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê mais dele, mais amor por ele, que Deus possa tirar todo o véu que talvez atrapalhe aí a sua compreensão a respeito dele, e que você possa meditar em sua santa palavra. Semana que vem nós vamos iniciar o Evangelho de Lucas. A semana que vem vai ser um vídeo introdutório a respeito de quem escreveu, quem era Lucas, quando, todas aquelas, a introdução, né? Então vai ser semana que vem, tá bom? Muito obrigada por você me acompanhar até aqui, obrigada mesmo, Deus abençoe sua vida e até a próxima.